certo? Bom, partindo aí para as ações estratégicas, né? Nós temos aí, como objetivo específico, elaborados conforme os objetivos lá do nosso relatório que está disponível no RP08 e já foi mencionado anteriormente, né? Metas, formulação de metas, definição de fases, priorização das áreas de intervenção. Estratégias, proposição de ações estratégicas para alcance das metas. Programas e fontes de financiamento. Vincular as ações estratégicas a programas e identificar oportunidades de financiamento, para que o sonho colocado nesse papel seja tornado em realidade. E a implantação, proposta de cronograma para implantar todas as fases e objetivos trazidos aqui no plano de mobilidade, né? Essa nossa reunião é uma reunião para proposta, é a audiência de proposta que vai ocorrer no próximo dia 10 de dezembro, às 19 horas, né? Bom, sistema de monitoramento e avaliação, proposta de sistema de monitoramento dos indicadores e avaliação das ações estratégicas. Isso aí é muito interessante. Em relação ao transporte a pé, né, nós temos aí como meta, objetivo 1, aumentar o uso do transporte a pé em 5% anualmente. Não é? É possível. Quais são os indicadores? Números de viagem a pé por habitante. Esse valor ele pode sofrer variação, pessoal, a depender do sistema de monitoramento, né? Como isso será monitorado. Mas a ideia é aumentar 5% por ano a utilização do meio de transporte via pedestre, né? A pé. Elaborar como isso será possível? Quais são as ações estratégicas? Elaborar e divulgar campanhas de incentivo e conscientização sobre respeito ao pedestre. Articulação com a esfera federal e estadual, programas em escolas, campanhas em faixas de pedestre, né? E aí a gente pode ver mais detalhes aí no objetivo 21. Desenvolver o sistema de monitoramento da matriz modal, caracterizada pela participação de cada modo de transporte nos deslocamentos. E monitorar acidentes de trânsito do tipo atropelamento. Certo? Então, essas são as estratégias que deverão ser utilizadas para aumentarmos a utilização do transporte a pé em 5% por ano, né? Metas aí: qualificar e implantar calçadas das áreas compreendidas na fase 1 em até 5 anos. Qualificar e implantar calçadas das áreas compreendidas na fase 2 em até 7 anos. E qualificar ou implantar calçadas das áreas compreendidas na fase 3 em até 10 anos. Então, precisamos o quê? De calçada. Para a população andar a pé pela cidade. De novo, ela não pode concorrer com os veículos motores, né? Carro, caminhão, moto, enfim. E aí, pessoal, a gente tem um mapa aqui, né? Então, a fase 1, até 5 anos, desenvolver calçadas aí para que a população ela possa ter acesso e maior facilidade de transitar a pé. Na fase 2, até 7 anos, nessa região, no mapa da cidade, para que a população também tenha acesso. E em 10 anos, uma boa parte, teríamos aí praticamente toda a cidade coberta para que o pedestre possa caminhar e se deslocar em segurança. Bom, objetivo 2, né? Qualificar calçadas acessíveis em toda a extensão viária. Algumas ações estratégicas. Elaborar padrão de calçada acessível aos cidadãos e disponibilizar no site da prefeitura, né? Divulgar através dos veículos de comunicação da prefeitura as calçadas acessíveis e disponíveis, né? Inserir o padrão de calçada acessível como critério e exigências técnicas no código de obras e implantar procedimento no fluxograma de aprovação de projetos e habites, né, para novos empreendimentos ou em reformas.
Inserir calçadas acessíveis, né? Como infraestrutura básica a ser implantada pelo empreendedor na lei referente à aprovação de novos loteamentos. Então, isso aí vai começar a criar a cultura de trazer isso de forma mais normal, de forma automática, né? Se um novo loteamento surge já com uma previsão de uma calçada acessível, poxa, é o caminho ideal, não é? Criar legislação municipal visando autorizar o poder público a realizar obras para tornar as calçadas acessíveis em frente a lotes privados e permitir cobrança por tais serviços aos proprietários. Objetivo 2. Qualificar as calçadas em toda extensão. Continua. Desenvolver e aplicar programas de incentivo fiscal ou cobrança das intervenções, tanto no IPTU, qualificar as calçadas seguindo as fases de implantação, né? Buscar financiamento para a implantação de calçadas acessíveis em áreas de baixa renda, né? Seguindo as fases da implantação. Então, para a população de baixa renda, que não consegue adaptar as calçadas, buscar financiamento, né? Para desenvolver esse tipo de mecanismo, né? Estudar a possibilidade de aplicar recursos e programação conjuntamente ao programa de arborização, né? Isso também é muito importante, ter árvores pela cidade, né? Nós estamos aí bem na região central do país, com incidência solar muito grande, e é preciso termos aí árvores na nossa cidade para melhorar a questão térmica, né? E estética também. Bom, objetivo 3, meta, qualificar percursos de acesso aos equipamentos de educação e saúde e nos pontos de ônibus. Qualificar percursos de acesso aos demais equipamentos em até 10 anos. Indicadores, quantidade de faixas de pedestre com rampas nos equipamentos ou em áreas de interesse, né? São as famosas ciclofaixas, né? Algumas ações estratégicas, implantar rampas com faixas de pedestre nos percursos de acesso aos equipamentos públicos. Então, isso é importante, né? A gente garante, sempre quando tem desculpe, eu falei ciclofaixa, não é ciclofaixa. É a faixa, com a rampa, né? Então, é interessante, porque o motorista do veículo, ele, obrigatoriamente, ele diminui a velocidade para que o pedestre possa atravessar a rua, né? Bom, em relação ao transporte cicloviário, fomentar a atratividade do modo cicloviário. Primeira meta, implantar a fase da rede cicloviária em 5 anos, é a fase 1, implantar a fase 2 em 7 anos, e implantar a fase 3 em até 10 anos. Beleza? Bom, extensão da rede linear implantada é quilômetro por fase. Algumas ações estratégicas, alterar a lei de parcelamento do uso do solo, visando dar continuidade à rede cicloviária em novos loteamentos. Elaborar os projetos executivos específicos das fases de implantação da rede cicloviária. Vincular ao projeto da rede cicloviária os projetos de obras de infraestrutura viária, né? A transposição de córregos, ligações viárias e projeto do parque linear. Então, veja, a fase 1, a fase em vermelho, desenvolver a fase 1 em até 5 anos. Né? Em até 5 anos, ter uma rede cicloviária capaz de receber ciclistas por essa região. A fase 2, né? A fase 2, a fase em laranja, nós teríamos aí para serem desenvolvidas em até 7 anos. Então, é uma rede interessante aí. Com ela, já seria possível o ciclista se deslocar da região norte para a região sul facilmente, né? E, por fim, a fase 3, em até 10 anos, finalizar a fase 3 aí, com essa em amarelinho, para a gente ter uma conectividade boa entre as regiões centrais e sul da cidade, né? Bom, algumas ações estratégicas.
Implantar a rede cicloviária conforme a fase prevista, né? Em até 5 a fase 1, em até 7 a fase 2, em até 10 anos a fase 3. E aí recomenda-se iniciar a implantação da fase 1 pela ciclovia na Avenida Bernardo Sayão e de ciclorotas centrais com projeto piloto, juntamente com a reorganização da circulação viária prevista, fazer a avaliação técnica que corresponde à sinalização, comportamento do usuário e infraestrutura, né, para possíveis adequações, e implantar paraciclos em pontos estratégicos na cidade, instituições públicas, escolas, áreas comerciais, sendo vinculados aos projetos da rede cicloviária quando for pertinente, né? Metas: aumentar o uso do transporte de bicicleta em 5% por ano. Então, se conseguirmos aumentar a quantidade de ciclistas em 5% por ano, estaremos, então, atingindo a nossa meta, né? Algumas ações estratégicas. Desenvolver programa de incentivo fiscal a empresas que promovam o modo por bicicleta, né? Para guardar bicicleta, bicicletários, enfim. Tudo que está relacionado à bicicleta, né? Realizar investimento público em alguns órgãos chaves, públicos a serem escolhidos conforme a quantidade de funcionários e localização. Seria a implantação da estrutura para guardar a bicicleta, bicicletária, enfim, a mesma forma. Dar apoio institucional às ações esportivas e de lazer relacionadas ao uso de bicicleta e desenvolver campanhas educativas de valorização e de divulgação dos benefícios do uso da bicicleta, né? Então, atendendo essas ações estratégicas, é possível batermos a meta do aumento de 5% a mais de ciclistas por ano. Certo? Bom, caminhando para o transporte público, nós temos aí algumas metas importantes. Sinalizar pontos de embarque e desembarque em até um ano. Então, deixar tudo sinalizado e bem divulgado, os pontos de embarque e desembarque. Implantar abrigo em pontos de embarque e desembarque prioritários em até 3 anos. E implantar abrigo em pontos de embarque e desembarque em toda a cidade em até 5 anos, né? Então, com isso, nós conseguimos, então, já orientar melhor o usuário do transporte público em relação onde ele consegue embarcar e desembarcar. Indicadores: índice de adequação dos pontos, né, que é igual ao número de pontos com abrigo e sinalização, dividido pelo número total de pontos. Esse vai ser nosso indicador principal, né? Total de pontos e dividir pela quantidade de abrigos, né? Bom, ações estratégicas: implantar sinalização em pontos de embarque e desembarque, e implantar abrigos em pontos de embarque e desembarque. Vejam, essa linha que nós temos aqui, nós temos a linha em rosa, são a linha com itinerários em operação. Então, é o que temos em operação hoje, todo esse caminho em rosa, né? E temos as zonas também de análise de tráfego, onde seria importante aí analisar. E os pontos, cada pontinho desse é o ponto de ônibus. Então, seria interessante, de acordo com as nossas metas estabelecidas, mapear e abrigar todos esses pontos aí de ônibus, né? Nossas metas: ampliar o atendimento da rede existente para a área correspondente à fase 1 em até 5 anos, ampliar o atendimento da fase 2 em até 10 anos, né? Alguns indicadores: índice de cobertura do sistema, que vai ser a área atendida dividida pela área urbanizada total, né? Bem simples de entender. Algumas ações estratégicas: planejar a rede de transporte coletivo conforme diretrizes do Planmob, né? Isso é interessante. Então, de novo no mapa, nós temos aí a fase atendida, né? E as fases 1 e 2 para serem desenvolvidas em 5, 7 e 10 anos. E com isso, conseguiríamos mapear toda a cidade de Paraíso, possibilitando assim que o
o morador, que o usuário possa escolher entre o transporte público e o individual. E eu garanto mais uma vez, se temos um transporte público com qualidade, com conforto, com segurança, a tendência é que esse transporte público ele seja utilizado pelos moradores. Bom, metas: elevar o número de passageiros em 5% anualmente. Indicadores: número de passageiros do ano passado sobre o número de passageiros desse ano. Comparar, né? Quantos passageiros nós tivemos no ano passado e quantos passageiros nós tivemos esse ano. Ações estratégicas: disponibilizar aos usuários do sistema de transporte coletivo informações atualizadas sobre o itinerário e quadro de horário das linhas de ônibus. Revisar o modelo de concessão e financiamento do serviço de transporte coletivo para a adequação às necessidades do município, buscando reduzir. Bom, objetivo 9, alcançar a acessibilidade universal no sistema de transporte coletivo. Então, nós temos aí algumas metas, né? Que são aumentar em 20% a frota acessível em 3 anos. Ou seja, do que temos na frota, em 3 anos, tornar 20% dos veículos que nós temos, do transporte público, com acessibilidade, né? Então, para facilitar aí aquelas pessoas que têm algum tipo de necessidade especial para acessarem os veículos, né? E esse valor aí aumentar em 50% até 5 anos e ter em 10 anos 100% da nossa frota acessível. Além disso, implantar rampas de acesso aos pontos de ônibus em até 4 anos, né? Então, é uma outra medida que, de repente, menos onerosa, né? Nos pontos de ônibus, estabelecer rampas de acesso para os cadeirantes, né? Alguns indicadores importantes, né, para avaliar. O índice de acessibilidade da frota, né, que é igual ao número de veículos com elevador dividido pela frota total. Então, a gente tem uma frota total, se a gente pegar o valor da frota com o elevador, a gente então consegue entender e saber a razão aí da quantidade da porcentagem, né, de veículos com acessibilidade. E o índice de acessibilidade dos pontos, né, que é igual ao número de pontos de embarque e desembarque com rampa em relação ao número total de pontos de embarque e desembarque. É uma continha bem simples de fazer. Algumas ações estratégicas, então, para se alcançar o objetivo. Adquirir veículos com elevador, né? Então, à medida que a frota for sendo renovada, esses veículos já vêm com elevador para garantir acessibilidade e também implantar rampas de acessibilidade nos pontos de embarque e desembarque, né? E o transporte motorizado individual? Temos como metas destinar espaço viário para atender pedestres, ciclistas e usuários de transporte público, nas áreas incluídas no plano cicloviário em até 10 anos. Alguns indicadores: extensão de vias com oferta de infraestrutura para modos ativos de transporte coletivo por quilômetros pela extensão total de vias prioritárias por quilômetro. Algumas ações estratégicas: demarcar vagas especiais de estacionamento, reduzir a demanda por estacionamento em via pública por meio da exigência de vaga em área privada para polos geradores de viagem e definir política de estacionamento de veículos nos centros comerciais e serviços. Bom, então, nós temos aí o mapa, né? Baseado na nossa rede cicloviária, que deverá estar implementada ao final dos 10 anos, né? Então, todas as fases aí, a fase final até 10 anos. Então, é preciso ter uma sinergia, um encaixe perfeito entre as ciclovias, né, desenvolvidas e a utilização do veículo motorizado, né? E aí a gente tem aqui, ó, por exemplo, algumas zonas interessantes. Algumas zonas de comércio, ó, a gente tem o ponto de comércio em laranjado. Observem, pontos de serviço, e é preciso, então,
nessas regiões, garantir o quê? Que uma melhor acessibilidade para aqueles que utilizam aí os seus meios de transporte, né? Bom, metas. Reduzir o uso do transporte individual motorizado em 10% anualmente, né? De novo, para reduzir o uso do transporte motorizado individual, é preciso usar o quê? A pessoa vai ficar dentro de casa? Não. Ela vai utilizar o transporte ou a pé, né? Ou a bicicleta, ou o transporte público. E aí a gente começa então a balancear a forma de deslocamento dentro da cidade. Alguns indicadores importantes: número de viagens por transporte individual por habitante, e elaborar, dentro das ações estratégicas, e divulgar campanhas de incentivo e conscientização sobre mobilidade urbana sustentável, regulamentar o transporte remunerado privado individual de passageiros, né? Isso também é um ponto bem interessante aí para ser trabalhado. Sistema viário. Metas: reduzir o uso de transporte individual motorizado em 10% e aumentar o número de viagens, né? Indicadores, né? São os números de viagens, né? Isso aqui é um replay do slide anterior. Peço desculpas aí e avanço. Bom, estrutura da rede viária adequada e distribuída de forma equilibrada, né? Temos como metas: implantar ligações viárias em 10 anos, implantar plano de sinalização viária em 1 ano. Então, é preciso ter o plano de sinalização, né? Estamos desenvolvendo juntamente no plano de mobilidade o plano de circulação e o plano de sinalização. Vamos trazer juntos aí e fazer essa entrega também, né? Alguns indicadores: número de ligações viárias implantadas por fase, ações estratégicas: priorizar a pavimentação de vias e implantação de projetos viários que promovam a interligação das vias que compõem a rede viária estrutural. Implantar a sinalização conforme o plano de sinalização desenvolvido, né? Então, nós temos aí mais um mapa, né? Um mapa que sinaliza aí a nossa BR, né, a BR-153, e o eixo do projeto de canalização aí do Pernada. Então, a ideia é pavimentação em roxo, né, e as propostas, né, de travessia, certo? Bom, meta: aumentar a arborização viária nas áreas compreendidas na fase 1 em 5 anos, na fase 2 em até 7 anos e na fase 3 em até 10 anos. Alguns indicadores: quantidade de árvores por trecho viário por fase, né? Ações estratégicas: elaborar o plano de arborização urbana, ampliar a rubrica para o viveiro municipal, para o plantio de mudas em calçadas e canteiros da avenida, e buscar parcerias públicas e privadas para a adoção de jardins e canteiros centrais da avenida. Elaborar programa de parceria com o cidadão para o plantio de árvores em frente às casas ou empreendimentos, né? Então, efetuar a manutenção da sinalização em até 1 ano. Outra meta: identificar locais críticos e implantar sinalização adequada em até 5 anos. Implantar rampas e faixas de pedestres para acesso a equipamentos de educação e saúde, conforme recomendações do CONTRAN, e nos pontos de ônibus em até 5 anos. Implantar rampas e faixas de pedestres para acesso aos demais equipamentos, conforme recomendações do CONTRAN, em até 10 anos. Indicadores importantes para a gente alcançar essa meta: a área atendida por ordens de serviço de manutenção e de sinalização pela área urbanizada, e número de equipamentos públicos com rampas e faixas de pedestre para acesso, em função do número total de equipamentos públicos. Algumas ações estratégicas: implantar, trazer sinalização adequada, faixas de travessia urbana e outras medidas de moderação prioritárias. Manutenção periódica da sinalização. Então, a gente vê aí, ó, esse mapa ele é bem interessante para a gente identificar
Alguns pontos, por exemplo, bancos, pontos relacionados à saúde, educação, segurança, cultura, supermercados, templos religiosos, né? Então, é possível entender e, baseado nessas ofertas aí, dimensionarmos a melhor situação para o transporte público, né? Metas interessantes no que diz respeito à redução de acidentes. E aqui, pessoal, só me permitem retornar, é importante a gente mapear esses locais. Por quê? Porque normalmente próximo a uma escola, onde tem uma presença maior de pessoas, no supermercado, no banco, né, naquelas proximidades ali, normalmente temos índices mais elevados de acidentes, né? Então, é possível ter tudo isso bem mapeado para a gente entender qual estratégia utilizar para reduzir os acidentes, né? E a nossa proposta o que a gente tem como meta? Reduzir em 50% os acidentes de trânsito com vítima fatal em 5 anos. E zerar os acidentes de trânsito com vítima fatal em 10 anos. Pessoal, esse ponto ele tem que ser o nosso foco, né? O nosso objetivo aqui principal é preservar vidas, é garantir a vida das pessoas. E se a cidade, se a população abraça, se a população entende que nós não podemos perder vida nenhuma por conta de acidente de trânsito, a gente consegue bater essa meta aqui, que é zerar a quantidade de acidentes com vítima fatal. Acidente vai acontecer. Nós todos estamos aí submissos aí a sermos acidentados, sofremos um acidente, né? Todo mundo, quando a gente sai de casa, pelo fato da gente estar vivo, a gente já está aí susceptível a acidentes. Mas nós temos estratégias importantes que devemos fazer, que devemos tomar para garantir que as pessoas não morram em função desses acidentes, né? Esse é o ponto principal que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Quais seriam os nossos indicadores para a gente verificar, né? Para verificarmos aí se estamos atendendo a nossa meta. Número de acidentes com vítima fatal por habitante dividido por 1.000. Né? Então, isso para reduzir em 50%. Para bater a nossa meta de zero, zero é zero. É a gente não ter registro de mortes decorrentes de acidente. Né? Ações estratégicas. Elaborar e divulgar campanhas de conscientização com foco em segurança viária. E fiscalizar o trânsito e os serviços de transporte. Né? Em relação aos transportes de carga, metas: eliminar a ocorrência de trânsito envolvendo veículos de grande porte em 3 anos. Né? Indicadores: número de infrações envolvendo veículos de grande porte pelo número de total de infrações. Com isso a gente vai saber, né, se teve veículo de grande porte transitando dentro da cidade ou não. Número de acidentes envolvendo veículo de grande porte pelo número total de infrações. Algumas ações estratégicas: regulamentar a circulação de veículos de grande porte na cidade, demarcar vagas de carga e descarga na área central e regulamentar a oferta de estrutura para a operação de veículos em carga e descarga internas aos polos geradores de viagem. Né? Como sugestão, tem-se a oferta de uma vaga a cada 1.000 metros quadrados de área de venda, mas recomenda-se a consulta a parâmetros análogos para diferentes contextos urbanos em diretrizes para avaliação de polos geradores de viagens. Né? Então, nós temos aí, a ideia é nessa área em rosa, ter uma restrição de circulação em horário de pico. Né? Não permitir aí, essa área é uma área mais central, onde a gente tem um trânsito bem intenso. Então, no horário de pico, restringir o acesso à circulação de veículos de grande porte, de carga. Né? E aí a gente tem
né, as fases, né? Toda a questão das fases de implantação das vagas, né? Bom, integração modal. Metas: implantar as instalações prioritárias em até 3 anos. Implantar as instalações totais em até 5 anos, né? Indicadores: número de equipamentos para integração modal com o sistema de transporte coletivo pelo número de pontos de embarque e desembarque. Ações estratégicas: integrar sistemas de transporte público e de rede cicloviária por meio de instalação física. Elaborar e disponibilizar aos usuários informações sobre as integrações dos sistemas. Então, nós temos aí as linhas, né? Toda a parte das linhas, as linhas dos ônibus com itinerários em operação. Aí nós já temos também a linha com a rede cicloviária, né? A área para implantação de paraciclo e as zonas de análise de tráfego, né? Então, aí já é um mapa que já vem com mais componentes, né? Bom, como objetivo 18, integrar medidas mitigadoras aos objetivos de mobilidade urbana, né? Então, nós temos metas: implementar os instrumentos de estudo de impacto de vizinhança, relatório de impacto da vizinhança e relatório de impacto de circulação previstos no Plano Diretor Municipal em até 1 ano, né? Indicadores para isso: existência de procedimentos de análise desses impactos na vizinhança e de circulação. Algumas ações estratégicas para isso: desenvolver um guia de elaboração de relatório de impacto de circulação que seja compatível com as análises previstas no estudo, né, de impacto de vizinhança e impacto de vizinhança, né? E estabelecer orientações para os empreendimentos e critérios para as medidas mitigadoras, certo? Bom, estrutura institucional e gestão. Temos aí como objetivo 19, alcançar a capacidade plena de planejamento, monitoramento e avaliação de ações coordenadas relacionadas à mobilidade urbana. Temos como principal meta organizar as atividades da gerência de engenharia de trânsito, transporte e mobilidade para o pleno acompanhamento da implantação do plano de mobilidade em 1 ano. Essa é uma meta fundamental. Indicadores: número de ações do plano de mobilidade com identificação de cargo responsável pela execução e acompanhamento por ano. Então, é preciso identificar as pessoas responsáveis, né? Identificando é mais fácil garantir que essas ações vão ser realizadas. Algumas ações estratégicas para isso: estruturar e capacitar gerência de engenharia de trânsito, transporte e mobilidade. Definir e sistematizar fluxos de processo para avaliação de projetos relacionados à mobilidade urbana. Monitorar a implantação do plano de mobilidade e o alcance das metas. É preciso monitorar, é preciso verificar o que está sendo desenvolvido. Estruturar setor de dados e estatística. Desenvolver um sistema de monitoramento de modos de transporte. E recomenda-se que sejam desenvolvidos um sistema para coleta, organização e análise de dados, permitindo a avaliação contínua dos indicadores e ajustes das ações em curso. Então, é preciso, pessoal, monitorar, acompanhar, verificar se cada meta está sendo atendida ou não. É preciso identificar pessoas chaves, responsáveis, para que o plano realmente saia do papel e aconteça, né? Indicadores: número de ações de fiscalização realizadas pelo número de ações de fiscalização planejadas por ano. Ações estratégicas: estruturar a gerência de fiscalização, contratar agentes de trânsito e desenvolver rotinas de fiscalização alinhadas com objetivos e ações estratégicas do plano de mobilidade. Metas: realizar atividades de educação para o trânsito anualmente, contemplando todos os estudantes de educação infantil ou ensino fundamental, conforme a portaria do DENATRAN. Cumprir anualmente o cronograma nacional das campanhas educativas para o trânsito, que é definido pelo CONTRAN, né?
Indicadores, número de ações educativas pelo número de ações planejadas. É sempre importante, pessoal, batermos aí os indicadores, né? Para verificarmos se estamos próximos ou não de atingir nossas metas. Ações estratégicas, firmar convênios e parcerias com outras instituições para promover a educação para o trânsito e sistematizar os procedimentos de educação no trânsito e ampliá-los ordenadamente.